Bom dia, pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nosso último dia do nosso workshop. Eu gostaria de pedir para vocês colocar de pé. Gostaria de iniciar com uma oração, agradecendo a Deus pelo privilégio. Desde já eu gostaria de agradecer a presença de cada um. Foram 3 sábados que passaram voando. Espero que vocês tenham curtido. Hoje será mais um dia, acredito que vai acrescentar sobre sua vida. Tá? Feche seus olhos. Deus, eu te dou graças, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui com meus amigos, com os meus irmãos, dedicando um tempo de aperfeiçoamento, ó Pai, dos dons e dos talentos que o Senhor confiou em nossas mãos, dos dons e os talentos que o Senhor nos emprestou, ó Pai. Que nós possamos responder a esse chamado de uma maneira digna, honrosa, porque o Senhor é digno de receber o nosso melhor, ó Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, para receber a porção que o Senhor tem preparado para cada uma de nossas vidas nesta manhã, Senhor. Por isso eu te dou graças, Pai, te dou graças, Filho, te dou graças, ó Santo Espírito de Deus. Amém. Continue de pé, nós vamos fazer um período de louvor. Gostaria de apresentar aqui uma das equipes da Igreja Plenitude Cristã. O Sidney Nóbrega é um dos líderes, um dos ministros de louvores, ele vai nos conduzir em adoração nessa manhã. Deus abençoe a cada um. Amém. Bom dia. Boa.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Tu és digno, Senhor. Tu és santo. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, tu sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa,
preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Oh, 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 Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Sopra em
Sopra em nós, sopra em nós, entra, vem, como nunca veio antes. Sopra em nós, sopra em Posso ouvir o som que vem do céu. Posso ouvir a voz que clama no deserto. Posso ver o céu se abrir e a sua glória descer aqui. Posso ouvir o som que vem do céu. Posso ouvir a voz que clama no deserto. Posso ver o céu se abrir e a sua glória descer aqui. Posso ouvir o som que vem do céu. Posso ouvir a voz que clama no deserto. Posso ver o céu e a sua glória descer. Então vem, como nunca veio antes. Sopra em nós, sopra em nós. Então vem, como nunca veio antes. Sopra em nós, sopra em Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Pois bem, gostaria de pedir para você se assentar. Eu não vou ministrar aqui. Só estou pedindo para os meninos preparar ali as cadeiras. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre equipe de louvor. Algumas visões, alguns aspectos, compartilhar algumas coisas que nós temos experimentado como igreja local. E eu vou pedir para cada um poder interagir. E depois, de repente, aí no finalzinho a gente consegue fazer um bate-papo, abrir para algumas perguntas e respostas. Não estava programado isso, mas acho que rolaria, acho que o dia é propício também para isso. Tá? Eu só gostaria de compartilhar com vocês algumas coisinhas antes, até eles terminarem de se aprontar ali. Referente a tudo aquilo que nós temos sido ministrado nesses sábados, desde o dia 16, sábado passado, dia 23, e hoje o nosso encerramento. Lembrando, no dia 16 nós falamos sobre música, a origem da música, o propósito e a influência da música na sociedade. Lembrando que foi gravado, posteriormente nós iremos compartilhar o link desse vídeo com cada um de vocês. Tá? No sábado passado, no dia 23, esse que passou, nós falamos sobre adoração, o que é e o que não é adoração e os aspectos da adoração madura. E hoje nós vamos falar sobre louvor e equipe de louvor. Mas para você ter uma ideia do que nós vamos abordar um pouco aqui, existem alguns significados sobre a palavra louvor, mas tudo se converge naquilo que nós tínhamos abordado no sábado passado sobre conhecimento de Deus. Existem algumas palavras aqui, eu gostaria só de compartilhar com vocês, no Antigo Testamento, sobre a palavra louvor, que vem do hebraico halal, que significa fazer ruído.
zamar também é associado especificamente à música tocada e cantada. Então, halal é emitir algum ruído, emitir algum som, e zamar está mais atribuído à música tocada e cantada. Já no Novo Testamento, a palavra grego eucharisten, que significa agradecer, ser grato e manter a total dependência no Senhor. E também a palavra eulogen, que significa bem dizer. Se nós observarmos a tradução no nosso dicionário Aurélio, a palavra louvor significa decantar elogio, elogiar. E ainda assim carece de conhecimento. O que nós tínhamos falado na semana passada sobre a adoração madura é a adoração que acontece nos céus e o chamado de Deus para a adoração aqui na terra, que sempre vai apontar a algo que acontece nos céus, que os anjos não adoram de acordo com o que eles sentem. Infelizmente, hoje, muitas pessoas, algumas equipes de louvor, acabam expressando de uma forma técnica ou artística uma música até agradável. Mas, às vezes, o que falta é justamente a profundidade no conhecimento de Deus. Lembrando que a adoração que acontece nos céus, ela não é baseada em sentimentos, mas ela é baseada na palavra de conhecimento de quem Deus é. Num dos cursos do Foundations Program, que é um curso de teologia do movimento de oração e adoração 24/7 do IHOP de Kansas City, fazendo propaganda do pessoal aqui, não recebo nada, viu? O pastor Elcio Lodos, ele compartilhou uma das traduções que os anjos dizem santo. Isso, para mim, impactou demais. Se nós observarmos o que os anjos cantam em Apocalipse 4:5, os anjos estão a dizer santo, santo, santo é o Senhor. E não é somente referente à santidade ou à dignidade de Deus. Os anjos estão dizendo santo como uma forma de expressar uma palavra de espanto. Uau! É como se os anjos experimentassem e olhassem para Deus, que se revela de uma forma que desde a eternidade passada ele ainda não teria se revelado. Então os anjos, eles ficam atônitos por mais um pouco, mais uma porção nova. Lembrando que na semana passada nós tínhamos falado sobre isso, que Deus, ele é um oceano infinito de revelação, de amor e de graça. E a mesma distância, isso foi o Everson que falou, se não me engano, de A.W. Tozer, que a mesma distância entre uma lagarta e Deus é a mesma distância entre um querubim e Deus. Por mais que nós possamos gastar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos para conhecer a Deus, nós ainda não o conheceremos em totalidade, porque Ele é infinito. Então, ainda mais sobre louvor, toda a nossa expressão artística, se não for baseada no conhecimento da verdade de quem Deus é, tudo o que nós faremos será música. E nós vamos compartilhar um pouco das nossas experiências. Eu acho que a gente pode começar a dizer um pouco sobre relacionamento, e acho que algo bacana que o Sidney vai ter propriedade bastante para falar sobre isso. Essa última canção que vocês cantaram, se deliciaram, é composição própria. E eu gostaria de pedir para o Sidney compartilhar um pouquinho da história dele. Acho que nessa parte de composição, de experimentar as revelações do Senhor, que é o que nós temos vivido esses últimos dias. Há uns 4 meses aproximadamente, eu vinha conversando com o Sidney, falando para ele, falei, Sidão, a gente tem que aproveitar, porque nós temos sentido uma nuvem de graça sobre a nossa igreja local, sobre o ministério, mas eu acredito que essa nuvem de graça não é exclusiva da plenitude cristã, mas é uma nuvem de graça que o Senhor está trazendo sobre o departamento de música das igrejas locais. O que nós precisamos é estar atentos para quando o Senhor vier com a sua revelação, nós conseguimos captar. É aquilo que nós tínhamos falado na semana passada, em Êxodo 33 e 34, quando Moisés começa a suplicar a Deus, Senhor, mostra-me sua glória. E no capítulo 34, Deus começa a falar, então levante bem cedo pela manhã e suba até o Monte Sinai e fique esperando. E essa palavra
a profundidade dela, numa das traduções, é: se apresente diante de mim e fique atento. Então, eu acredito que essa palavra tem ecoado nesses últimos dias. O Senhor despertando-nos para sermos participantes de uma das suas profecias, que é a restauração do tabernáculo de Davi para os dias de hoje. Sidney. Bom dia mais uma vez. Meu nome é Sidney Nóbrega, como o Diego já disse. O pessoal me conhece como Sidão aqui na igreja. Eu estou no Ministério de Louvor aqui da Plenitude desde 2013. E já passei por grandes momentos, altos e baixos, né? E esse ano tem sido um ano muito especial para a nossa equipe. Desde mais ou menos março, conversando com o Di, a gente vem sentindo assim algo diferente do Senhor, uma porção diferente do Senhor para a gente nesse tempo. E acho que a revelação mesmo verdadeira foi uma nuvem de graça, um favor de Deus sobre as equipes de louvor aqui da igreja, uma manifestação da glória de Deus, principalmente durante o louvor. Por mais que a gente sabe que uma frase que nós lemos esses dias, né, que se você acreditar que uma boa performance, que uma performance perfeita pode agradar, pode quebrantar o coração de Deus, pode até mesmo quebrar o coração das pessoas, você está enganado. É a mesma coisa que você pensar que com uma pequena vela você consegue derreter as calotas polares. Não. Não importa o quanto a gente se dedique, sem a presença de Deus, sem a verdade, sem o conhecimento de Deus, nada é possível. Nós somos totalmente dependentes dele. E ao longo desses últimos 2 anos, desde a pandemia, que nós conseguimos, não vou dizer reestruturar, mas nós dividimos aqui as bandas em 3 bandas, né? Em 3 equipes, né? E até então eu sempre tocava violão, às vezes ministrava uma canção, e em 2020, depois de alguns anos assim de preparação, a gente foi convidado para criar essa terceira banda, né? E a gente vinha assim de músicos que uns acho que tinham tocado bem pouco, né? Outros tocavam, não era bem essa formação, era uma outra formação, né? Enfim, e a gente não sabia muito bem assim por onde, quais eram os caminhos, né? Se a gente forçava, se não forçava, né? E o mais legal dessa história é que a gente criou uma cultura, a gente criou algo do nosso jeito assim que deu muito certo. Foi preparação e organização da equipe, porque a gente percebeu que chegando, passando as músicas assim 2, 3 dias antes para a equipe não era o suficiente. Essa realidade talvez não ia funcionar para a gente. E a gente foi percebendo assim que o ensaio não era produtivo. Quando a gente passava a música, por exemplo, ia tocar no domingo, na quarta, quinta-feira, vou passar aqui as músicas, a gente vai passar 2 horas antes do culto e vamos mandar bala. Não era o suficiente. Então, assim, nós percebemos assim que se preparar assim com 2, às vezes até 3 semanas antes com músicas novas, deixava a gente mais seguro. E assim, até a gente estava conversando ontem aí o Bruno. Você quer contar sobre aquele case lá, daquela canção? Som. Vamos ver. Tá saindo? Voz guita, né? Som. Aí. Com 2 microfones agora aqui, ó. Eu que não canto, agora eu tenho 2 microfones, ó. Beleza. Valeu, cara. Então, falando um pouco mais dessa parte técnica, né? Foi até legal o Sidão ter citado, que a gente meio colocou essa cultura, né? A gente, muitas das vezes, como eu também, a gente acredita que a gente só vai poder estar aqui em cima, mas falando mais da parte técnica mesmo. Quando a gente estiver super preparado, souber vários louvores, tiver uma enorme técnica, e não é dessa forma. Deus usa nós da forma como nós estamos naquele momento. Claro que precisa da preparação,
E exatamente esse caso, né, a gente começou a ver que, poxa, se a gente se preparar, se nós conseguirmos nos preparar antes, com antecedência, nós conseguimos superar talvez algumas dificuldades técnicas que a gente pode Perda ter de no tempo, momento. né? Exatamente. Então, poxa, a gente estava conversando ontem um caso de sucesso, né? A gente, alguns meses atrás, a gente pegou aquela música que está bem famosa, né? Pode morar aqui, né? E a gente pegou com 2 semanas de antecedência, sendo que teria um final de semana intercalando livre para que nós pudéssemos tirar. E com essa rotina, eu acredito que a maioria de todos nós aqui tocamos, mas também temos nossas profissões durante a semana. E tendo esse tipo de organização, a gente consegue ter um tempo, por exemplo, no final de semana, para poder tirar a música com calma, preparar. Eu sou guitarrista, preciso preparar os timbres aqui na minha pedaleira, preciso preparar cada detalhe das músicas. Às vezes não é só chegar e tocar, né? Só pegar o acorde. Precisa ter muitos detalhes. Então, essa parte de preparação, essa parte de estudo em casa, de gastar tempo estando em casa, separar o tempo, organizar, é muito importante. É mais importante, às vezes, do que você ser um super músico, ter uma enorme técnica. E o culto começa aí. Exatamente. O domingo ou o dia da semana que você está escalado, começa aí. Às vezes a gente pensa que hoje aqui a gente tocou aqui agora, sábado de manhã, ok, mas nós nos preparamos antes. Então, assim, a adoração, a entrega, a oferta para o Senhor começa lá no nosso quarto, na nossa casa, sabe? Na dedicação naquele tempo com aquela canção, né, pai? Exatamente. A gente já quase um tempo já de oferta, né? A gente acredita muito que esse tempo nós já estamos ofertando ali, gastando o nosso tempo, pegando versões das músicas. Decidindo qual parte colocar de qual. Exato. E também... isso as sequências, porque às vezes a gente edita. Exatamente. E isso também, além de gerar toda essa preparação, também gera um entrosamento, gera um momento de comunhão com as pessoas da banda, porque nós precisamos conversar entre si. Amém. Então, isso é muito importante. Não é só chegar aqui e tocar. Essa parte de preparação leva a algo muito maior do que só ser músico, só ter o instrumento e vir tocar. Não, é uma coisa muito mais profunda. E é como eu disse, você às vezes... eu acreditava nisso, preciso... se um dia o Diego me chamar, como eu cheguei na igreja em 2017 e comecei a estar mais na equipe em 2020, né, Sidão? Você entrou em 2019. 2019, mas 2020 a gente... 2020. Eu acreditava, puxa, se algum dia eu for chamado, eu tenho que saber todos os louvores que eles tocam. Eu tenho que já ter de cor, porque ele vai me chamar e na hora ali eu já vou ter que tirar. Não é assim. A gente não precisa ser super músico. Às vezes a parte de organização é muito mais importante do que você saber muitas coisas assim. Claro que também é importante a outra parte, né? Mas essa parte de organização é o que eu queria frisar bem, assim, que é o que me ajuda muito, é a minha experiência, né? É o que funciona. Eu gostaria só de interromper assim, pedindo para vocês prestarem muita atenção no que esses dois estão falando, porque eles não vão comentar sobre isso, eles só estão compartilhando. Então, para quem está ouvindo aí sentadinho, não tem ideia o nível de autocobrança que essas duas figuras fazem consigo mesmo. O Bruno fica até 1, 2 horas da manhã tirando música, tá? E eu vou compartilhar isso daí, Bruno. Você segura as pontas depois, você passa na Maria José depois, faz cor interior. Assim, a ponto de teve culto que ele errou 1 ou 2 notas e ele desceu, revoltadérrimo. Não é para mim, eu vou sair da sua banda, Diego. Pelo amor de Deus. Eu falei, meu Deus do céu, calma, não é assim. Então, assim, o que eles estão compartilhando, a seriedade, tá? Acho que não somente eu, o Caio, o Gabri, o André conhece os dois, pode afirmar que os dois têm um nível de autocobrança, de autorresponsabilidade. Então, assim, quero que você preste muita atenção do que eles estão compartilhando, porque a gente está de perto, a gente
conhece e sabe a firmeza que eles estão compartilhando isso com vocês. O Sidney, ambos são meus alunos, tanto o Sidney quanto o Bruno, o Caio e o Gabi também, mas o Sidão não foi muito diferente, né? Várias situações que ele passou aí longo no seu ministério, e essa cobrança, esse peso de responsabilidade foi tão grande que acho que todos nós, acho que todo mundo chegou a um ponto desse de reconhecer a responsabilidade diante de Deus e acabar se abalando um pouco. Acho que temor seria a palavra. Olhar para si e falar, Senhor, meu Deus, eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que não está tão bom. Mas aí a misericórdia, a graça do Senhor nos envolve e fala, não é apenas o resultado final, mas é a caminhada, a jornada, todo esse trabalho que você está tendo agora. E por mais que de repente não fique do jeito que você quer, mas esse esforço tem me agradado. Num dos seus livros, John MacArthur, ele no livro específico, né, que é Descobrindo a Essência da Verdadeira Adoração, o teólogo John MacArthur, ele expressa que a adoração, ela é tudo aquilo que intencionalmente você faz para agradar a Deus. Então, como o Sidney e o Bruno falou, a adoração ela já começa nesse ponto, dentro do quarto, mesmo que você não esteja apenas com o joelho dobrado, a Bíblia aberta, como John Wesley disse, né, se você quer experimentar um dos maiores avivamentos da história, dobre o seu joelho, vá para o teu quarto e abra a Bíblia. E no seu livro, John MacArthur, ele fala que todo esse esforço, toda essa dedicação, até mesmo em serviço da igreja local, para poder aperfeiçoar, puxa, eu vou fazer aula, eu vou estudar, eu vou treinar em casa, que é muito importante, para quando chegar no ensaio, as músicas estão prontas para que o ensaio renda, tudo isso para a glória do Senhor, já se constitui uma adoração. Então, oferta e entrega. Oferta e entrega. Isso tudo que o Di está falando é verdade. Assim, nós temos assim um nível de cobrança assim que nós analisamos que ele não passa assim do limite, sabe? A gente considera que a gente suporta isso. Tem uma história bem engraçada com isso que o Di está falando, que em 2020 devido a se cobrar tanto, eu falei, Di, eu vou abrir mão de cantar, e eu só vou cantar agora quando eu me sentir bem, seguro. Não vou mais cantar, tá bom? Aí ele falou, foi numa terça-feira à tarde. Ele falou, não, beleza, se você acha que esse é o melhor caminho, né? Tá bom. E assim, todos nós estamos respondendo um chamado do Senhor, né? E se Deus dá uma direção para você, permaneça. Não pule, não queira mudar por si próprio, até Ele falar que agora, se Ele te mandou ir para a esquerda, vá para a esquerda. Se o caminho começar a ficar ruim, mantenha a esquerda, a não ser que Ele mande virar à direita ou voltar para trás, ou, enfim. E nesse mesmo dia, quando foi, acho que mais ou menos umas 7 horas da noite, assim, eu lembro que a gente estava no meio da pandemia, né, e nós estávamos em reforma aqui do templo, e nós estávamos fazendo as transmissões lá na sala de oração, né. Nesse mesmo dia, o Di teve um imprevisto, ele estava na escala e ele me ligou, Sidão, tem como você ir fazer o culto? Entendeu? Então, assim, não tem como a gente fugir, sabe? Por mais que a gente fale, foi um acaso, foi uma situação, não. Não tem como a gente fugir. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece o que está dentro do nosso coração. E até quando a gente se preocupa, é entrega, porque a gente quer entregar a excelência, sabe? E, enfim, acho que um outro ponto que o Bruno tocou, que foi das conversas semanais. A gente se conversa muito, a gente se conversa todo dia. E grande parte das nossas conversas é o ministério de louvor, né? E eu acho que, não vou falar que foi o que nos uniu, né? Mas assim, mas assim, a gente conversa bastante sobre isso. Mas isso gerou uma comunhão, sabe? E isso é importante da equipe, da equipe. Afinidade. Isso, é importante o ministério, mas assim, que nem aqui, nós temos 3 equipes, né? E nem sempre a gente consegue estar com o ministério inteiro, junto, reunido. Até porque, enfim, ninguém consegue bater as agendas, mas assim, principalmente a equipe, a gente consegue. Então a gente tenta manter uma regularidade de sair para comer. Não talvez assim com a frequência que a gente queria, né? Mas assim, até teve uma época que estava, acho que mais assíduo, né? Pelo menos uma vez a cada 10 dias, né? Para ter essa comunhão fora daqui.
entendeu? Para que quando a gente chegue aqui, a gente esteja com mais afinidade. Essa parte é muito interessante porque tudo acaba cooperando, né? A gente, que nem eu falei, eu acreditava muito nisso, que a parte técnica era a mais importante. Ela é muito importante. Ela é algo que sem ela não acontece. Mas sem essas outras pontes, a parte técnica, ela, acredite, igual no futebol, o Neymar não joga sozinho, né? Ele precisa ali que alguém cruze para ele, toque para ele. Então, o Bruno não joga sozinho, o Sidão não joga sozinho. Somos todos operários, né? O Sidão tem até uma frase que é engraçada, que ele fala sempre, né? Talvez a nossa banda não tenha um camisa 10, mas somos todos camisa 8, camisa 5, né? A gente vai e volta para o ataque, para quem gosta de futebol, assim, né? A gente sabe o que a gente está falando. Então, são os volantes. O pessoal ali do meio campo, ali, que é operário, né? Então, esse lance é bem legal e é algo assim, que foi o jeito que a gente achou de conseguir crescer, né? Exato. A gente construiu isso e houve um crescimento, houve um resultado, né? E isso é uma experiência, acho que nossa, assim, que a gente já carrega aí por 1 ano e meio, mais ou menos. Não, vai fazer 2 anos 2 agora, anos. acho que novembro, né? Outubro, novembro. Sim. E isso foi tão legal que essa afinidade, essa comunhão, nos aproximou a ponto de poder fazer uma composição de música. Eu nunca pensei em fazer composição de música, né? Mas que nem o Diego falou, essa última música a gente compôs nessa situação, conversando todo dia. Apesar de nós nos cobrarmos bastante, sempre de forma leve, sem atingir assim algo que, poxa, eu não gostei muito aqui desse refrão, vamos tentar construir ele. É sempre algo tranquilo, assim, e a gente é aberto, tem que ter a humildade também para reconhecer, assim, putz, eu construí essa parte inteira, mas vou refazer ela, sabe? Vamos tentar de outra forma. E aí você vê como todo esse ciclo trabalha o caráter da gente, né? Então, Deus, ele usa o louvor assim como uma construção de pessoa. O que a gente tira daqui, a gente leva para a vida, né? Então, essa é a experiência. E quando a gente, acho que fala desse lado artístico, por exemplo, de criação, criatividade, igual o Bruno citou, né? Eu criei tal parte, achei que ficou muito bom. E aí você entrega para o outro e ele fala, cara, eu acho que não ficou tão legal. Aí, queira ou não, dá aquele baque dentro, né? Aí você fala, poxa, fiz tão legal essa parte. E na hora que eu mostrei para a equipe, eles não curtiram, né? E, enfim, eu acho, como está em Provérbio 27, né? Que ferro afia ferro, assim como o homem afia o outro homem. E acho que falando sobre essa questão de criatividade, acho que nada assim afronta tanto o nosso ego, sabe? Enfim, e acho que um outro ponto que a gente pode conversar, que o Di estava falando, acho que mais essa parte técnica também, acho que de introdução, quando a gente introduziu o metrônomo, multitrack. Até para a gente fazer essa transição, então só dar algumas sugestões, algumas dicas, antes da gente entrar em algumas ferramentas. A gente percebe, pelo menos até uma das nossas conversas ontem aqui, antes de iniciar, eu percebo algumas dificuldades de algumas equipes de louvor em questão de ensaio, por exemplo. Ensaio é um momento, é um lugar onde nós temos para apenas corrigir detalhes. Então, muitas equipes, eu acredito que não é o caso aqui, né, de ter dificuldade de deixar uma música pronta no ensaio. Não, isso, de repente, com o pessoal que está aqui não, né? Graças a Deus. Então, assim, algumas pessoas, alguns músicos, algumas equipes de louvor acabam enfrentando essa dificuldade, repreende Satanás, faz campanha de milagre, Vale do Sal, 318 pastores, e o problema não é esse, tá? Então, como os meninos até compartilharam, o ideal para nós funciona assim, tá? De repente, para você pode ser uma dica, mas você no dia a dia procure gerenciar, administrar de alguma outra forma.
nós procuramos manter o intervalo de aproximadamente 2 semanas para canções novas. Só que essas 2 semanas a gente dispara o link do YouTube, ou em alguns casos a gente prepara uma playlist do YouTube, compartilha o link dessa playlist com as versões específicas que vamos fazer. Ao enviar esse link, nós enviamos também o PDF da cifra dessas canções e deixamos para os músicos treinarem com as tonalidades já definidas. Então, o músico praticamente terá 2 semanas para estudar, para tirar a música do jeito que ela é. Para quando chegar no ensaio, 3, 4, acabou, está pronta. Ou não rolou, vamos fazer mais outro ensaio. Tá? A minha equipe, por conta dos meus horários, de trabalhar à noite, então nós não fazemos ensaios durante a semana à noite. Mas a gente busca essa mesma cultura e nós, não é o mais recomendável, mas nós ensaiamos 2 horas antes do culto. Só que, como a gente já vem preparado com a música tirada, o ensaio praticamente flui de uma maneira muito amena, muito tranquila. Acho que teve épocas que, acho que em 1 hora a gente chegou a passar umas 6, 7 músicas, 1h15. Tá? E 6, 7 músicas e elas ficaram prontas. Infelizmente, tem realidades que demandam 2 horas, 2 horas e meia de ensaio para uma música e ela não fica pronta. Por quê? Porque, de repente, em algumas ocasiões, a pessoa sabe da música na hora. Vai apresenta, tem algumas pessoas rindo, coçando a cabeça. Fala, Deus. Então, assim, tem algumas ocasiões que não é adequado, não é ideal. Algumas equipes acabam combinando o repertório ou na semana ou no dia do ensaio e não tem tempo hábil para gerar uma familiaridade com a cifra, com o beat, com a letra. Então, talvez um dos problemas seja esse. Então, uma recomendação, procure estabelecer o repertório 2 semanas. Nós temos aqui, hoje, voltamos para 2 equipes, por conta da transição de um dos líderes de louvor que foi embora para o Panamá. Então, nós achamos por bem fazer um remanejamento. Tá? Então, assim, se você tiver só uma equipe na sua igreja local, o ideal é você estabelecer pelo menos um repertório dos 2 próximos cultos. Então, isso eu estou falando de final de semana. Tá? Então, por exemplo, o próximo domingo e o outro já estar estabelecido o repertório, já passar para a galera. E se tiver uma música, nós trabalhamos essa rotatividade de 1 ou 2 músicas novas por mês. Tá? E tem mês que a gente acaba não pegando música nova, a gente prefere que a igreja local consiga experimentar a música, buscar níveis de profundidade de conhecimento, de revelação sobre a letra daquela música. Então a gente acaba sem tirar música 1 ou 2 meses. Também acontece, isso vai muito da gente sentir o direcionamento que Deus está trazendo para esse momento. Então, uma das sugestões chegue para o ensaio com as músicas prontas. Já vai resolver metade dos problemas, tanto técnicos quanto relacionais. Né? Porque, de repente, sempre tem aquele que tirou a música bonitinho, mas aquele que acabou não tirando, então gera sempre esse atrito. Tá? Às vezes mais relacionais do que técnico. Tá? Uma outra questão, também, o Bruno também, ele está... Acho que hoje, o Bruno, você que cuida dessa questão de gerenciamento de repertório, né? Tem planilha, onde todas as músicas foram tocadas. Então, hoje nós temos um gerenciamento feito numa planilha de Excel, é isso, Bruno? Uma planilhazinha, né? Quem sabe o aplicativo aí muito em breve. A gente tem uma planilha de Excel, onde se, por exemplo, o culto de domingo de ceia do dia 19 de março de 2019, nós sabemos quais foram as canções que nós fizemos. Tá? Então, nós temos esse gerenciamento de repertório a fim de manter, pelo menos, um controle das músicas que hoje fazem parte do nosso repertório, para não causar tanta repetição de canções. E a gente sempre vai armazenando a versão, a cifra, tá? E algumas outras tecnologias, como o Multitracks, por exemplo, que já a gente vai falar sobre ele. Tá? Então, é muito importante essa dica para você. Talvez no começo, quem não funcione desse jeito, talvez no começo vai dar um pouco de trabalho para gerar um novo hábito. Tá? Então, é difícil, requer
tempo, requer muita dedicação, disciplina, tá? E se de repente não deu certo na primeira, tente na segunda. Não deu certo, tente na terceira. Continue tentando até fluir. Esse jeito é o que está fluindo para nós. Então a gente está compartilhando uma sugestão, uma dica, tá? Mas você pode se adequar da maneira da sua igreja local, da sua equipe de louvor da igreja local. Mas alguns problemas técnicos e relacionais se diz respeito a isso. De chegar no dia do ensaio, ou vai conhecer a música e acaba querendo tirar a música ali no ensaio, esquece, isso não é funcional, não funciona. Se você faz isso, não insista, que é mais fácil quebrar o ministério de louvor, quebrar a equipe de louvor, do que conseguir tirar a música em 2 horas. Tá? A outra questão é sobre calendário, acho que agenda e escalas. Nós tínhamos uma cultura aqui, a gente até tinha conversado para voltar, mas a gente ainda, por mais que não é a mesma que a gente trabalhava anteriormente, ainda tem essa organização. Como nós temos mais equipes de louvor aqui na Plenitude, então a gente, pelo menos acho que há 2 anos, depois da pandemia, que a gente preferiu trabalhar com trimestre, né? Trimestre, ou a cada 4 meses. Mas nós temos definidos as escalas das equipes com espaçamento de mais de 2 meses. A gente tinha do ano. Então, por exemplo, chegava em janeiro, a gente disparava para todas as equipes quais os cultos de terças, de domingos, de vigília, durante o ano inteiro e mais os ensaios. Então, em janeiro, a gente já tinha definido todos os ensaios. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E quando chegasse a ocasião, que acontecia mesmo assim, tá? Quando chegava a ocasião lá de agosto, algum integrante fala, puxa, eu não vou vir no ensaio, porque apareceu uma viagem. Puxa, querido, mas a gente disparou, né, a agenda no começo do ano. Então, a gente sabe que imprevistos acontecem, mas isso acaba também solucionando furos. Tá, gaps, porque a gente dá um tempo para a equipe poder se programar, tá? Talvez não seja tão funcional do ano inteiro para a sua equipe de louvor, mas você pode começar com 1 mês. De repente, se você não tem, ou se o líder, de repente, nem todos aqui que estão são líderes de equipe, mas você pode dar essa sugestão ao seu líder. Falou, eu vi lá, tal, seria legal a gente pelo menos estabelecer o calendário de escalas de 1 mês. Deu certo? Vai para 2 meses. Deu certo? Vai para 3, quem sabe daqui a pouco você está trabalhando há 6 meses. Isso é uma organização incrível. Então você vai estar organizando o seu repertório, você vai estar desenvolvendo, dando ferramentas, tempo hábil para a equipe se desenvolver no repertório, vai estar disponibilizando o calendário, a agenda para todos se programarem, ninguém ser pego de surpresa, tipo, ô fulano, você vai ministrar amanhã no culto. Quê? Como assim? Não, mas amanhã eu tenho um almoço. Então, isso ajuda muito. Tá? Acho que é isso. O Sidney e o Bruno falou sobre a intencionalidade no relacionamento, que é muito importante. E acho legal a gente falar sobre algumas outras ferramentas, como, por exemplo, o Multitracks. Tá? Eu vou levar ali o microfone para o André falar um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria de deixar bem claro para vocês que o Multitracks, ou qualquer outro tipo de ferramenta, como Looped Pads, tá? Pads Live, Worship Pads. Alguém já ouviu esses termos, né? De pad contínuo, Infinite Pads, Multitracks, Audacity, né? Audacity, que são outros tipos de programas de editor. Então, que isso sejam ferramentas para complementar. Você vai entender o que é isso, mas que não seja a solução dos problemas, porque nós, seres humanos, somos muito fáceis de nos acostumarmos ao conforto, ao confortável. Então, o Multitracks, a grosso modo, é um playback editável. Pronto, esse é um Multitracks. Sabe aquele playback da irmãzinha de coque, que chegava lá no culto de oração, entregava para o sonoplasta? É a faixa 5, tá? E aí o irmão do som, né, Lê, soltava a faixa 1. Ou nesse não, irmão, nesse não, é a faixa 5. Então, o Multitracks é um programa a qual ele converte o arquivo de MP3 para arquivo de dados. Então, você consegue manipular, você consegue editar o instrumento que você quer
que seja tocado, tá? Então, hoje, muitas pessoas acabam introduzindo multitracks em que realidade? O baterista não vem. Então, eu vou soltar o multitracks da batera e os demais instrumentos vai tocar ao vivo. Ah, o guitarrista não veio. Então, eu vou soltar o multitracks somente com a trilha da guitarra e os outros instrumentos tocam. Mas aí, tem aquele irmãozinho abençoado, que não faz aula no Instituto Avas. Você viu, né? Que de repente não ouviu o louvor que o líder de louvor enviou há 15 dias atrás, não tirou a música, e aí o que ele faz? Lá no solo, solta o multitracks que eu não peguei o solo. Então isso vai trazendo conforto e vai fazendo com que gere uma cultura não tão agradável, tá? Uma cultura de dependência. Então o cara não vai estudar, o cara não vai se esforçar, não vai se dedicar, então vai utilizar o multitracks como uma muleta, não como um complemento. Tá? Eu gostaria de pedir para o André explicar um pouquinho, dar alguns exemplos sobre o multitracks. Ele está ali de forma estratégica na batera, porque hoje o André é um dos responsáveis, um do batera responsável. Nós temos 3 bateras, o André Penner, o Gustavo Iroc e o Reinaldo Garcia. Então, os bateristas hoje, eles são incumbidos, fiquem tranquilos, é ao vivo, é assim mesmo, faz parte. Tá? O pessoal que estava dormindo deu uma glória aí, né? Tchau. Então, assim, os bateristas hoje são incumbidos de soltar o metrônomo. Metrônomo, meus alunos conhecem, né? Eu faço questão de agraciá-los, iniciar esse relacionamento lindo e maravilhoso entre o aluno e o multitracks, né? Todos gostam de multitracks aqui, né, meus alunos queridos? Ninguém levantou a mão. Então já deu para entender a resposta, né? Animado é só eu. Tá? Então, o baterista é responsável de soltar o metrônomo que a igreja não ouve. Somente nós, com o retorno de palco, fone de vida, ouvimos. E além do metrônomo, que é um canal que a gente dispara lá para o Ale joga no nosso retorno, o batera também solta o multitracks ou um pad, que aí sim, vem tanto para nós quanto para a igreja local. André, por favor. Som. Me escutam? Sim, boa. Bom dia, pessoal. Então, assim, acho que o que o Diego falou sobre a questão do uso é muito importante, né? Ter essa consciência de que isso vem para somar e não é o principal, né? É importante que a gente saiba os detalhes das músicas, que a gente tire as músicas, independente do multitracks, porque é o que ele comentou. Se eu quiser pôr a batera de fundo ali, fazer uma dobra aqui ou dublar a batera, eu consigo. Dá para fazer. Mas é até importante saber, porque senão você acaba embolando, né? Então, equalizar bem o que você vai soltar, o que você quer ter no som e o que você vai fazer para complementar esse playback. Embolar e perder o beat, né? Porque o metrônomo vai estar lá. Também. Então, assim, é um complemento, é muito bom, uma ferramenta excelente, mas não é o principal, né? E aí, falando até um pouco de infraestrutura antes da ferramenta, né? O que a gente precisa para rodar isso aqui, né? Basicamente, não dá para ter retorno de palco, né? Tem que ser retorno no ouvido. Então, sua mesa vai ter que ter auxiliares aí para você conseguir mandar retorno para o ouvido do pessoal, do time. Idealmente, ter um auxiliar por pessoa para você conseguir fazer a mixagem para cada um, né? Se você não tem isso, você também pode ter uma mixagem única para todo mundo. Vai dar briga até chegar num consenso do que todo mundo vai ouvir, mas ok, é possível também. E aí, aqui, né, como o Diego falou, o canal que vai sair o metrônomo precisa ser um canal que vai estar aberto só no ouvido, para não sair na igreja, obviamente, e o resto dos instrumentos acaba saindo no PA para a igreja ouvir. Vou começar pelo básico, assim, né? Acho que metrônomo. Idealmente, você precisa, para você avançar para o multitracks, você precisa primeiro aprender a tocar em cima do metrônomo. Então, qual é o ideal para começar, né? Baixar um aplicativozinho de metrônomo. Quem for o responsável por soltar, pode ser o batera. E aqui já uma defesa do sindicato dos bateristas, tá? Baterista não é responsável pelo tempo, ok? Tempo todo mundo tem que tocar em cima. O baterista é responsável pelo ritmo. A parte rítmica da música passa pelo baterista, mas o tempo todo mundo é responsável. A banda inteira tem que tocar em cima do tempo.
Então, quem for essa pessoa responsável por soltar, baixa um aplicativo gratuito, tem para Android, tem para iOS, que é, Ale, se você puder, não sei se você consegue abrir o canal do Metrônomo aí para o pessoal ouvir. Familiar esse barulhinho? Então temos aí o Metrônomo. Pode fechar, Ale, obrigado. E aí você pega uma canção, né? O ideal é treina com uma canção que seja mais simples, ideal canções mais lentas, para você começar a se adaptar. E aí vai tentando tirar essa canção em cima do metrônomo e tocar em cima do metrônomo. Aí, uma vez que você tiver ok, acho que a banda já está tocando em cima do tempo legal, aí a gente consegue avançar para o multitracks. O que eu uso, tá? Eu, particularmente, uso um aplicativo da própria Multitracks. Multitracks é uma empresa, tá? É uma plataforma que concentra uma série de canções de N cantores do mundo. E é o que o Diego falou. Ele converte essas canções em arquivos de dados, você baixa essas canções e você pode rodar no próprio aplicativo da ferramenta, que é um aplicativo chamado Playback, ou você pode baixar as pistas e jogar no aplicativo de edição de som que você utilizar. Tem Audacity, tem Ableton e N outros. E aí você pode fazer a sua própria edição. Eu uso o da própria Multitracks, que se chama Playback. É muito simples de usar. A única restrição ele só funciona para iOS. Então, se você tem um Android, inevitavelmente você vai ter que ter o trabalho de baixar as pistas e editar em algum outro aplicativo, ou até mesmo num computador, isso também é possível, tá? Esses planos são pagos. O ideal é que você, depois, né, se você se interessar em usar isso para a sua igreja e achar que isso vai ser um complemento legal, dá uma olhadinha no site deles, né, multitracks.com.br. Lá fazendo tem todos propaganda os planos. aqui também. De sem graça. cachê. De graça. Hein? Não estou recebendo nada. E não sou consultor Multitracks. Né? Mas, de fato, é uma ferramenta legal. Tem uma série de canções lá, você consegue baixar. Lá tem os planos. O que eu acho? Eu acho que, de cara, pode parecer algo caro. Mas, se tiver um rateio do próprio time, fica muito barato. Né? Se você pegar um ministério aí com 10 pessoas e dividir em 10, vai sair o preço de uma casquinha do Mac para cada um. Então, assim, vale dar uma olhada, porque às vezes assusta no início, mas na realidade você vê que depois que você se aprofundar no assunto é algo viável, tá? Então, vale olhar. Vamos lá. Então, eu uso esse aplicativo, eu baixo as canções nesse aplicativo, e esse aplicativo, ele consegue fazer a lógica de soltar do lado esquerdo o metrônomo, do lado direito o resto dos instrumentos. O que a gente faz então? Vocês não vão conseguir ver aqui, mas eu vou explicar, tá? Eu estou conectado com um cabo de fone P2 simples aqui no meu celular. Esse cabo sai com um split de duas pontas P10. A ponta da esquerda sai no canal do metrônomo, que é justamente o que o Ale solta só nos nossos auxiliares. A ponta da direita é o canal que sai o resto dos instrumentos, que vai para o PA, e vocês conseguem ouvir aí na igreja. Eu vou soltar uma música aqui, que é a Emaús, que a gente tocou aqui, inclusive. E aí, Ale, primeiro deixa só o pessoal ouvir o pad, então fecha o canal do metrônomo para eles. E aí depois eu vou soltar com o metrônomo e a voz guia para vocês verem como é a dinâmica pra gente. Depois acho que rola a gente fazer junto ao vivo, né, os instrumentos junto com... Pode ser. Tá? Mostra primeiro. Deixa eu mostrar e aí depois a gente faz. 1, 2. Tá aí já, né? Não, beleza, pode soltar lá, Ale. Tranquilo. Volta. Ó, então tem um pad de ambiência de fundo, né, que vocês já estão ouvindo. Agora vai começar a introdução da canção. São os samples, né, os loops que tem e que a Multitracks disponibiliza. Legal também. Eu consigo selecionar aqui o que eu quero ouvir. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o piano. Saiu a marcação do piano. Vou voltar com o piano. Voltou a marcação do piano, viu? Vou tirar o pad. O pad vai morrendo. Viu? Vou colocar o pad de novo. Então ele te dá essa flexibilidade de você colocar e tirar o que você quiser e o que vai complementar. Tem mais instrumentos aí?
Tem, eu vou colocar a bateria, por exemplo. Batera, vou tirar a batera. Mas detalhe, quem tocou batera hoje foi o batera Fui mesmo, eu. tá? Fui eu. Não foi o Multitrex, fique claro. Vou pôr baixo, teclado, guitarra. Aí a música original, tá? Os dados de cada uma delas. Agora tá com tudo ligado, tá vendo? É a música completa. O metrônomo é a voz da pessoa que fica falando pra gente das deixas. E tem isso também, tem as deixas. Tem uma pessoa que fala verso, refrão. Então, legal. Basicamente, o que o Caio estava dizendo o que vocês ouviram é a música e é o que sai para a igreja. Agora a gente vai colocar o que sai no nosso ouvido, tá? É que aí eu completo, né? Que é justamente o que o Caio estava comentando, que tem uma voz guia que vai dizendo a parte da música que a gente precisa entrar, né? Então, vou colocar aqui, peraí, só um minuto. Que aí para o cantor, o desafio, né? Vamos pensar aqui, o desafio meio do Sidney, que nós tocamos e cantamos. Então, o nosso desafio, olha que lindo, você que quer ser líder de louvor, ministro de louvor. Então, nós temos que ficar preocupados no que a gente está tocando, em liderar a dinâmica da banda, em ministrar para a igreja e não cantar o que a mocinha do Multitrex fica falando no nosso ouvido. Vocês vão ver só o que é. Tá aberto aí, Ale? Boa. Aqui uma boa lição, tá? Ninguém faz nada sozinho, né? Os meninos estavam falando isso sobre o time e tal. Então, a equipe técnica de som trabalha junto, tá, gente? Fundamental. Eles estão ministrando com a gente não ministra sozinho aqui. Time técnico é fundamental, ok? Então, assim, ó, eu até vi alguém falando isso esses dias, faz um agradinho lá pro cara do som, leva um chocolatinho pra ele. Ali eu vou te trazer um chocolate amanhã. Quando fizer churrasco, chama o cara do som. Cara, preciso que ele aumente o volume da guitarra. Cara, traz um negocinho, um chocolate, dá um café. O Bruno traz café pra gente. Um toque legal também, até parar de chamar ele de cara do som, chamar por nome até. Exato. Isso é vital também, é importante. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Agora vocês vão ouvir o que sai no nosso ouvido, tá? 1, 2, intro, 2, 3, 4. Agora imagine você cantando o que ela está falando. Levanta suas mãos, intro. Opa, igreja. Verso 1. Quem é esse que vem? Pode continuar. Quem é esse que vem? Ele é tão só. E aí de repente ela fala alguma coisa, quer ver? Ensina em amor. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Verso 1. Quem é esse que vem? E isso é constante no nosso ouvido, tá? É do início ao fim em todas as músicas. Então a gente está aqui ministrando a igreja, levando suas mãos, igreja, adora o Senhor, tocando o instrumento, cantando, liderando a equipe e ouvindo essa mulher falando no ouvido e não repetindo o que ela está falando. Tem algumas frases que são bem icônicas, né? Tem aqui como no céu, ela fala rampa. Rampa. Eu vou subir no monte. Então, assim, basicamente é isso que você ouve aqui, né, que o músico está ouvindo. E o que é legal do aplicativo, né, que você consegue fazer também em outras aplicações. Eu consigo, por exemplo, repetir um trecho, né? Eu quero repetir o refrão mais vezes, ou quero tirar a quantidade de vezes que tem. Eu consigo fazer isso aqui, né? Então, tem essa flexibilidade, né? Não é um playback rígido, né? É a música e aquilo que você tem que tocar em cima. Não, putz, de repente eu acho que essa parte aqui dá para a igreja vir mais, dá para a gente cair. Tudo isso dá para você fazer na ferramenta e deixar pré-pronto, assim. Então, Será que rola fazer ao vivo? Só que ao vivo aberto para vocês ouvirem o metrônomo, a mocinha, tá? E que vocês tentem cantar junto também. Não, tô brincando. Vamos ter. Mocinha, às vezes a gente fala que é a mocinha do Waze, né? É uma voz bem parecida. Vir à direita. Peraí, deixa o pessoal só se aprontar aqui. Então a gente vai soltar um Multitrex aberto para vocês ouvirem. Metrônomo, Multitrex aberto, a gente vai tocar ao vivo, tá?
Só um minutinho, porque ao vivo é assim mesmo. Oi? Irmãos mesmo. 1, 2, intro, 2, 3, 4. Tá o violão aí. Acabamos de falar, a gente faz ao vivo, aí o violão tá dublando, se não. Vamos de novo. Um, 2, intro, 2, 3, 4. Verso 1. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina ele é tão manso, cuida dos corações. Pode continuar. Verso 1. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina Pré-refrão. em casa. Ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e a som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Refrão. E ao partir, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e a som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Ponte. Ponte. Turn around. Pré-refrão. Aê, acho que deu. Então, assim, que fique bem claro, acho que de todos os nossos sábados, de todos os nossos encontros, nós sustentamos a mesma ideia. Não coloque na sua mente, não afirme que, puxa, então se eu tiver uma tecnologia dessa, se eu tiver um modelo desse, que nem lá na Plenitude, aqui na minha igreja, agora vai resolver. Não, não é técnica. O que nós estamos enfatizando para vocês não é nada sobre técnica. É importante, é fundamental, é muito legal, muito bacana. Mas se nós não tivermos o principal, aquilo que nós consideramos prioridade, primazia, primeiro, se nós não tivermos a graça, a misericórdia, a presença do Senhor, então nós faremos apenas barulho. Isso será apenas ruído. Uma das coisas que o André tinha compartilhado lá no dia 16, eu até tinha perguntado para ele a referência aqui atrás, sobre uma ordenança que Deus trouxe para o povo de Israel, e devido à sua teimosia, sua desobediência, sua rebelião ao Senhor, Deus ele disse exatamente assim para os levitas:
vocês podem até continuar tocando os seus instrumentos no tabernáculo, mas vocês não me adorarão mais. Cara, isso é terrível. Por quê? Porque a gente tem falado sobre adoração e sobre louvor. A adoração e o louvor está fundamentado na revelação de quem Deus é. E a revelação de quem Deus é não é nada sobre os nossos esforços. A pessoa pode estudar teologia a vida inteira, a pessoa pode orar a vida inteira, a pessoa pode fazer tudo a vida inteira e ainda assim não conhecer quem Deus é. O conhecimento de Deus é revelado se Ele quiser se revelar. Foi como o exemplo que nós citamos quando os discípulos estavam em volta de Cristo e dizendo: Senhor, estão dizendo a seu respeito que o Senhor é um profeta, um curandeiro, tal. E Jesus vira para Pedro e pergunta: Pedro, e para você quem eu sou? E Pedro responde na lata: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E aí Jesus fala: Isso aí, Pedro, legal, mas você só disse isso porque o Espírito te revelou. Porque senão a sua resposta seria como as dos demais. Então, Deus, Ele se revela de acordo com a sua vontade. O nosso papel é: Senhor, eu quero te conhecer. Então se revela para mim. Porque se o Senhor não se revelar, se a sua presença não tiver, se a sua graça não me acompanhar, se a sua misericórdia não me acompanhar, então tudo que eu fizer não terá sentido. Então a gente vai estar em cima de um altar, no culto de domingo, de ceia, num congresso, no ginásio do Ibirapuera. A gente pode estar diante das pessoas mais influentes do mundo. Se a sua presença não tiver, nós estaremos fazendo apenas barulho. Paulo diz isso em Coríntios: se não tiver amor, então de nada vale. Só que quando Paulo fala, se não tiver amor, não é sobre sentimento, é sobre a pessoa de Jesus, que Deus é amor. Então ele estava falando: se não tiver Jesus, se não tiver a presença do Pai, se não tiver a presença do Espírito, então não tem valor algum. É como um sino que insiste a soar, é uma lata vazia fazendo apenas barulho. Então, diante de tudo isso que nós compartilhamos com vocês sobre esses adventos da tecnologia, nós consideramos mais relevante a presença do Senhor. Viver em unidade, viver em comunhão uns com os outros. Isso nós consideramos mais relevante do que o som que nós fazemos. E quando nós chegamos aqui em cima, tudo que nós fizemos ao Senhor, a gente considera mais importante o antes de estarmos aqui. A nossa adoração, como o Bruno, como o Sidão, como o Caio, como os meninos falaram, a nossa adoração começa antes. Não começa no culto de domingo, não começa no culto de terça-feira. Começa quando a gente fala: Senhor, eu tenho um repertório de 5 músicas aqui para tirar, porque não sei o que deu na cabeça do meu líder de passar isso, eu só tenho 2 semanas. Então, eu preciso que o Senhor se manifeste aqui, use minhas mãos, me ajude, abre minha mente e meu coração. E ali a gente começa a se dispor ao Senhor. E a gente acaba abrindo mão de algumas coisas. Sabe aquele convite que depois de 5 anos aconteceu? Vem na minha casa comer uma coisa, tal. Vamos se reunir, vamos comer um dog e tal. E às vezes isso acontece conosco, e a gente fala: pô, desculpa, não vai rolar. Eu tô ensaiando, estou tirando música, eu estou dedicando um tempo para o Senhor. Pô, não fica chateado, não leve a mal, mas eu tenho isso daqui. Às vezes a gente não fala, mas a gente prioriza. A gente não fala: ó, essa é a minha prioridade, mas a gente fala: não, eu não posso. E a gente estabelece como prioridade, porque nós não fazemos para a igreja local, nós não fazemos só para não tomar um puxão de orelha da galera quando chega no ensaio sem tirar música. A gente considera que tudo o que a gente faz, a gente tem buscado isso, tudo que a gente faz, a gente tem buscado fazer em excelência, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo. Isso é o princípio, é um princípio bíblico da mordomia. Então nós estamos aqui nessa terra para sermos bons mordomos do Senhor, buscar administrar o nosso tempo, buscar administrar os nossos recursos, buscar cuidar bem daquilo que o Senhor tem emprestado. Se você tem a voz que você tem hoje, se você tem esse talento de tocar o seu instrumento hoje, faça bem, mas lembre-se que não é teu. O Senhor emprestou. E um dia você vai dar conta de tudo isso. Você vai dar conta de cada nota torta que você soltou aqui em cima do altar, de cada melisma que você não acertou lá no gol, pegou na trave. Eu estou brincando. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós falamos. O Senhor vai nos chamar para nos apresentar diante dele e falar: e aí, o que você fez com aquilo que eu entreguei na sua mão? Você escondeu? Você cuidou bem? Ou além de você cuidar bem, você multiplicou? Aleluia, fala a Deus. Então,
aquilo que você tem recebido do Senhor nesses 3 dias que nós tivemos aqui nesse encontro de workshop. Encoraje, que seja algo para encorajamento, para exortação. Eu compartilhei isso na sala de oração nessa semana que passou com o Everson. Todas as quartas-feiras a gente se reúne na sala de oração. E para mim, quando a palavra exortação... Quando eu busquei uma compreensão melhor, mais profunda sobre a palavra exortação, porque eu venho ouvindo desde pequeno, então a exortação a gente atribui quando o pastor lá no culto de doutrina puxa a nossa orelha. Bronca, a gente atribui a bronca. Aí o pastor vai exortar. Então é bronca, chinelada, cintada e puxão de orelha. Na verdade, a palavra exortação significa encorajamento. Então, que essas ferramentas sejam para a exortação de vocês e para que vocês usem como exortação para os seus amigos, para a sua equipe de louvor, para encorajá-los a alcançar o objetivo em Deus. Em Deus. E acho que é isso. Não sei se vocês querem... Uma coisa que o Gabriel falou que é só, mais uma vez, reforçando tudo isso. Ele falou que o que a gente faz aqui em cima é a menor parte, cara. O que a gente faz aqui em cima é literalmente a menor parte. É o que dura menos tempo, sabe, é a menor parte. E enquanto a gente não inverter as nossas prioridades espirituais em relação a todo esse processo, nada vai fluir, cara. Teu ensaio não vai fluir, teu multitracks vai dar problema no cabo, sabe? Porque você vai dar importância para coisa que não é o importante, não é o vital. Então, acho que o primeiro trabalho, que nem o Di falou assim, de tudo isso que a gente falou aqui, que vocês devem como exortação e encorajamento mesmo, encorajamento que eu queria deixar aqui, tenho certeza que eu acompanho todos eles e sei que isso já acontece na vida deles, cara, coloca a tua prioridade espiritual em ordem. Entenda por que você está fazendo o que você está fazendo, entenda por que você está em cima do altar cantando, tocando guitarra, baixo, violão. Por exemplo, eu não sou baixista, eu estou aqui hoje, cara, que nem o Di falou, como mordomo. Estou aqui para cooperar com o que for preciso. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já fizeram isso. Às vezes, cara, tá aqui para ajudar, para carregar caixa, para ajudar a ligar cabo. Quando você chega, você ajuda o Alê, no caso, não vou chamar ele de cara do som, a puxar os cabos, a ligar os microfones. Você pega o instrumento do teu amiguinho para trazer aqui em cima para o altar, para ele. Por exemplo, o Bruno vem para cá com uma caravana de equipamento. Você ajuda ele a tirar do carro, sabe? Tipo assim, são coisas que parecem pequenas, parecem insignificantes, mas muitas vezes é o que realmente importa. É onde você cultiva um relacionamento de produtivo, um bom relacionamento, um relacionamento do qual você vai colher frutos no futuro. Eu conheço o Diego há quase 10 anos, se não mais de 10 anos, o Sidão também, o Bruno é o que eu conheço há menos tempo, o André também, mas, cara, você vai criando esse convívio, porque você vai passando por experiências boas e ruins. E muitas vezes as experiências ruins, de certa forma, são as que criam mais conexão. Porque é onde você vai se juntar com o teu amiguinho perante a Deus e apresentar a mesma causa. Sabe? É onde você vai juntar e vai ligar pro cara e falar, essa semana meu trampo foi terrível, cara, e eu preciso tocar no culto. Mano, vem aqui em casa, vamos orar junto. Vamos relaxar, vamos, vamos entender como você tá primeiro do que eu chegar aqui, tocar no louvor e falar, pô, Bruno, você errou o solo. Às vezes o Bruno tá tomando bronca do chefe, tá prestes a ser demitido. Você não sabe, cara. Então, assim, é sempre pensar um pouco antes, orar muito para Deus realmente colocar no seu coração o que é para você fazer, quando é para você fazer, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença e você vai colher os frutos, sabe? Falar que eu comecei há pouco tempo no Ministério de Louvor, mas tendo entrado na equipe do Sidão, como era uma equipe muito organizada, eu estava extremamente inseguro pelo mesmo sentido que o Bruno falou. Eu falei, vou entrar numa equipe, no ministério que os caras são absurdos, todos têm jornadas de mais de 10 anos com a música, eu tô entrando ali, fiquei meio em choque. Mas eles me receberam de uma forma absurda, me abraçaram, falaram, não tem nenhum camisa 10, todo mundo tem a dificuldade, aqui a gente tem a nossa estrutura, a gente se prepara, a gente ensaia, e isso me deu um apoio, uma segurança absurda, assim, indescritível para ter coragem de continuar no Ministério de Louvor, poder entregar de uma forma mais natural e mais leve. Amém. Eu acho que uma visão que a gente tem cultivado aqui na nossa equipe, como liderança, eu vou dizer por mim, eu vejo, se eu for atribuir a liderança a um objeto, eu atribuiria a escada. Então, você que é líder de louvor, você que é líder de sua equipe, se veja como uma escada para que outros subam e outros cresçam. Só deixar uma frase, na verdade umas duas, né? Vamos lá.
Às vezes você escutou tudo isso, assim, principalmente essa questão assim do multitracks, que nem o André falou, hoje a gente precisa de uma mesa, né, com os fones in-ears, os caixinhas, enfim, os amplificadores de fone, enfim. Pô, essa não é a minha realidade, tudo. Poxa, os caras falaram que hoje eles passam 6, 7 músicas em 1 hora e 10. Mas o que eu quero deixar para vocês, eu até escrevi aqui uma frase que eu gosto bastante: não subestime pequenos começos, sabe? Pô, essa não é a minha realidade, como que eu vou fazer isso? Quando a gente começou também em 2020 com essa banda aqui, a gente, 2 músicas, para a gente passar ensaio, era 2 horas e pouco. Não era a nossa realidade. Hoje a gente passa 5, 6 músicas em 40, 45 minutos, sabe? E a outra frase, que é só para finalizar, quem nasce grande, quem nasce gigante é monstro. Então, por isso, não subestime pequenos começos. Beleza? É isso, estamos chegando ao fim e o encerramento, mas antes de terminar, eu gostaria de pedir para você ficar de pé. Nós vamos finalizar com mais um pequeno período de louvor. Eu gostaria de chamar aqui o pessoal, a galera da Igreja Viva, que são meus alunos aí, está na jornada, acho que mais de 4 anos. Acho que mais ou menos fizemos uma pequena pausa e retomamos. E eu quis convidá-los por conta de uma conexão que nós temos já durante esses anos e entendemos que o Senhor tem um propósito. Nós ainda talvez não saibamos exatamente qual é, mas nós estamos conectados, vira e mexe. A gente se fala na semana, a gente conversa, tem alimentado uma amizade no decorrer desses anos. Então, eu achei por bem chamá-los para nós termos esse período final de louvor e encerramento do nosso workshop. E daqui a pouquinho, depois desse louvor, nós vamos encerrar e eu gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais aqui. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio
presença essa manhã. Diga, Santo Espírito. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, Em tua presença. em tua presença, Senhor, em tua presença. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito, te queremos,
estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Diga mais uma vez que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Eu gostaria de orar por você. Existe uma promessa, algo que foi profetizado, que nós viveríamos dias, a qual nós não somente iríamos comprovar, nós não apenas iríamos contemplar com os nossos olhos, mas nós seríamos participantes da restauração do tabernáculo de Davi. Uma geração que se levantaria preocupada em serem não somente usadas, mas participantes do governo de Deus aqui na terra. Uma geração que não se moveria pelas necessidades, mas pelo propósito do Senhor. Pessoas que não são escolhidas pelo talento, pelo dom, mas pessoas que entenderam a identidade de filhos e filhas do Senhor. E é justamente sobre essa geração a qual o mundo, a qual a criação geme e aguarda a manifestação. Senhor, eu oro, Deus, que cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa manhã e que posteriormente também assistirão, e aqueles que não puderem estar aqui, para todos aqueles que entenderam a relevância e a urgência de nós sermos não somente suas ferramentas, Senhor, mas sermos seus filhos, nos relacionarmos contigo, sobre todos aqueles que entenderam o valor e a preciosidade da tua presença, ó Pai. Nós nos colocamos aqui nessa manhã, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós desejamos, Senhor, seja feita a tua vontade, porque quando nós entendemos a nossa identidade como filhos, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo de quando ouvimos sim ou quando ouvimos o seu não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Nós somos os seus filhos, e o que importa é que nós diminuímos para que a sua presença cresça, para que a sua presença aumente em nós, em nossa casa, que é o nosso primeiro ministério, é o nosso ministério primário. Que a sua presença cresça em nosso lar, em nossos filhos, em nossos familiares, na sua igreja e assim na cidade, Senhor. Nós desejamos o teu governo, Senhor, nos nossos dias. Nós sabemos que o futuro da nossa nação não depende do próximo governante, não depende em que estará no cargo da presidência. Nós entendemos que o futuro da nossa nação está em tuas mãos, Senhor, porque o teu governo é acima de todo governo. Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Rei dos Reis. Então nós não precisamos temer, mesmo que os dias aos nossos olhos não pareçam ser bons. O controle não saiu de suas mãos, o controle permanece em suas mãos. Nós estamos aqui, ó Pai, apenas para concordar. Nós dizemos sim com a sua vontade. Nós dizemos sim, assim como Jesus Cristo intencionalmente concordou com cada sofrimento. Quando o primeiro prego foi pregado nas mãos de Jesus, Jesus olhou e disse: sim, sim, eu concordo, Senhor, eu concordo, porque através disso a sua vontade está sendo feita. Nós, como teus adoradores aqui nessa manhã, dizemos sim, nós concordamos com a tua vontade, mesmo que aos nossos olhos pareçam não ser boa. Nós simplesmente confiamos e dependemos, porque tu és o bom juiz, tu és o bom governador.
governante. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós somos essa geração que concorda com a tua vontade. Nós somos essa geração que nos colocamos aqui para dizer: sim, Senhor, seja feita a tua vontade em nossos dias. Faça o que o Senhor quiser, que nós diminuamos e o Senhor cresça, e o Senhor cresça, e o Senhor cresça. Não é sobre a nossa vontade, não é sobre a nossa história, não é sobre aquilo que nós queremos, é sobre a tua história, é sobre a tua vontade, é sobre aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos dias, em nós e através de nós. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela sempre foi feita nos céus, assim como os anjos te adoram por aquilo que conhecem. Nós queremos conhecer. Faça conhecido o teu nome em nossos dias, Senhor, para que o mundo saiba que Jesus Cristo é o teu Filho e nós somos o teu Filho, comprado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Nós concordamos, Senhor, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Erga sua voz nessa manhã e diga: que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Pois bem, estamos chegando ao fim, então eu só gostaria antes de fazer alguns agradecimentos especiais aqui para a galera da equipe local da Igreja Plenitude Cristã, Sidão, Sidney, obrigado, Gabri, Caio, André, cada um que puderam estar aqui colaborando, somando, compartilhando suas experiências. Gostaria de chamar aqui um pouquinho dos bastidores, né? Então, por favor, Ale, vem aqui à frente. Gostaria de agradecer. Ale, Hilário, dá uma corridinha aqui, mano, por favor. Que acho que não é a primeira vez que vocês ouvem eu falar: ô Hilário, ô Hilário, ô Hilário. Eu pedi para ele vir aqui, ele está vindo para cá. Vocês vão conhecer. Gostaria de agradecer o Alê, técnico de som, dos técnicos responsáveis aqui da Plenitude Cristã. Sem você, nada disso estaria acontecendo agora. Obrigado mesmo pela sua disposição em nos servir. O Alê sempre está aqui conosco nos cultos. E esse é o Hilário. Mano, obrigado mesmo, de verdade. Sem você, nada disso estaria acontecendo. Cara, obrigado de verdade. O Hilário, ele é responsável da parte das mídias, gravação. Então, toda essa filmagem que você está vendo aí, tudo que nós vamos compartilhar depois, o rapaz aqui é responsável pelas câmeras, ele é o diretor artístico aqui da Plenitude Cristã. Tá? Então, ele fica numa ilhazinha lá na parte de cima, aqui atrás, atrás dos computadores, um monte de tela, tem a ilha ali de som, eu ia falar de mixagem, masterização, autotune, misericórdia. Não, a gente não usa isso não. Tá, então, manos, obrigado mesmo, de verdade, de verdade. Gostaria de chamar aqui também a minha família, que está aqui hoje, prestigiando. No sábado passado, no período de adoração, a Gia não pôde estar, ela deu um pulinho rapidinho lá, porque estava tendo um evento aqui das mulheres. Aqui a minha família, minha esposa Giane, a Isabela, o Lucas, também, que tem acreditado muito nesse trabalho, nesse ministério que o Senhor tem entregue em minhas mãos. Obrigado mesmo por sempre apoiar. Muito obrigado. E gostaria de agradecer a cada um de vocês que puderam estar aqui. Obrigado de coração, de verdade. Aqueles que não puderam participar dos 3 dias, eu compreendo, algumas agendas. Tudo isso que nós fizemos aqui foi gravado e posteriormente nós vamos enviar o link, tá bom? Então, só um avisozinho rápido, essa semana retorna as aulas presenciais efetivas, tá? Aquele que não pagou a mensalidade, mantenha em dia, para o seu nome não ser protestado aos órgãos competentes, Serasa, tá? Brincadeira.
E é isso, estamos encerrando, então voltaremos com a nossa programação e no final do ano nós teremos o recital, a apresentação de todos os alunos, onde todos estão convidados e posteriormente vocês receberão informações sobre. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, erguer suas mãos e agradecer ao Senhor por mais esse dia. Pai, eu te dou graças, ó Deus, por cada uma das pessoas que estiveram aqui, cada um dos meus amigos, ó Pai. Nós simplesmente compartilhamos aquilo que temos entendido, que o Senhor tem nos levado a experimentar ao longo dessa caminhada. Senhor, nós não estamos aqui na condição de ensinar ninguém, Senhor. Nós cremos que aquilo que nós temos recebido pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós temos compartilhado com os nossos amigos e os nossos irmãos. O que importa é que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar, que o Senhor possa nos levar em paz de volta aos nossos lares e abençoar a cada uma das pessoas que estarão assistindo esse vídeo, que seja também algo marcante na vida, no coração, no espírito, no ministério de cada uma das pessoas que assistirão esse vídeo depois, ó Pai. Não é sobre nós, não é sobre aquilo que nós fazemos, é sobre o Senhor, é sobre a Sua presença, é sobre o que o Senhor tem feito nos dias de hoje, em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, porque nós entendemos que quando o Senhor nos chama para cumprir o Teu propósito ou para Te servir, para fazer a Tua obra, o Senhor não está nos chamando para suprir uma necessidade, porque o Senhor não precisa de nós. O Senhor nos chama porque o Senhor é amor e nos dá um privilégio Te servir. É um privilégio, Pai, fazer a Tua obra, é um privilégio estar aqui nessa manhã, é um privilégio estar na minha igreja local com os meus irmãos, com meus amigos, é um privilégio, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Filho, muito obrigado, Santo Espírito de Deus. Sim, a minha esposa também lembrou, quando eu disse equipe, também agradecendo o Bruno aqui, que compartilhou um pouquinho da história dele também. Então, muito obrigado, Bruno. Fala o nome de cada um da equipe. Então, André, o Sidão, Caio, o Gabri, o Everson, o Binho, que esteve nos anteriores, agradecer lá também, mas talvez se eu esqueci de alguém, me perdoe, por favor, tá? Então, está encerrado. Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição de cada um de vocês. Um beijo no coração. Fiquem na paz.